Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E chegamos ao capítulo 5.4 deste tutorial sobre como escrever um livro-jogo, e este capítulo é dedicado a um outro género de mecânicas que são as mecânicas extra. Já falámos da mecânica dos atributos, já falámos da mecânica do sistema de combate e já falámos da mecânica do sistema ou de gestão do inventário. Mas vamos imaginar que vocês querem meter mais alguma coisa no vosso sistema de jogo. E é aqui que entram as mecânicas extra. E o que é que são estas mecânicas extra? Como é que nós podemos considerar estas mecânicas extra? De que forma é que podemos considerar estas mecânicas extra? Isto são sistemas adicionais que podem complementar as mecânicas principais da aventura. Portanto, se vocês já têm as mecânicas principais, as mecânicas extra podem complementar as mecânicas principais. E permitem experiências de jogo mais dinâmicas e originais. Porque as mecânicas de, por exemplo, atributos são ótimas para quantificar as qualidades na nossa personagem e podem ser úteis em testes ou em combate. As mecânicas extra podem ir muito além disso e podem tornar, lá está, podem tornar a experiência de jogo mais dinâmica porque não depende não tem que depender de um valor numérico, pode depender de uma certa escolha que nós fazemos para a nossa personagem, ou pode ser uma consequência de uma ação que vai influenciar alguma coisa relacionada com a aventura. E eu já vou falar aqui, quando eu estiver a mostrar os exemplos, eu vou falar aqui de que forma é que pode haver essas influências. E ao mesmo tempo, estas mecânicas extra podem reforçar o tema e o estilo da história. E vamos ver isso também agora nos exemplos que eu tenho para apresentar. Dos exemplos de mecânicas extra em livros-jogos, a maior parte vai ser da Fighting Fantasy. Porque, embora as aventuras fantásticas tenham as mecânicas padrão, à medida que os livros foram sendo escritos e outros autores começaram-se a juntar e decidiram implementar outras mecânicas, as fichas de aventura começaram a mudar para refletir essas alterações, essas mecânicas extra. E nós temos bastantes exemplos desse tipo de mecânicas nesta coleção. Começando aqui pelo Sword of the Samurai, a espada do samurai, que tem aqui a Special Skill. Isto porque, para além dos atributos principais, aqui Skill, Stamina, Luck, e temos depois também aqui a mecânica da honra, que podemos também considerar como uma mecânica extra, se bem que eu atribuía mais na parte dos atributos. Os Special Skills são habilidades ou técnicas que a nossa personagem, sendo samurai, pode obter no início da aventura. Podemos escolher. Pode ser desde a capacidade de lutar com duas espadas, a capacidade de acrobacias, de fazer acrobacias, a capacidade de utilizar um arco e flecha. Portanto, existem estas habilidades que nós registamos ali e que depois, se o texto nos perguntar se as temos ou se não as temos, não é? Dependendo se temos ou não, a história vai alterar-se consoante se temos ou não essa habilidade. Em Midnight Rogue, ou Ladrão da Meia-Noite, nós somos um ladrão que tem como objetivo roubar o olho do basilisco. E durante a nossa aventura, durante a nossa investigação, nós poderemos utilizar special skills, ou seja, habilidades de ladrão. E nós temos aqui já 7 habilidades e eu penso que as regras nos pedem para escolhermos 3. Não tenho a certeza se são 3 ou são 4, mas algumas destas habilidades nós podemos ter e podemos aplicá-las na aventura. E funciona da mesma forma como na espada do samurai. O texto vai nos perguntar a dada altura se temos uma determinada habilidade e se tivermos, acontece uma coisa, se não tivermos, acontece outra. Em Star Strider, que é o Viajante das Estrelas, a versão portuguesa, nós temos aqui várias mecânicas e eu não me vou centrar aqui em muitas. Existe aqui calculations, clues. O oxygen é uma parte que é utilizada apenas no momento da aventura. Mas nós temos aqui a mecânica do tempo, que é algo que nos acompanha do início ao fim da aventura. Nós temos aqui na história, nós temos 48 horas para salvar o presidente, e à medida que nós formos avançando, não é, as nossas ações depois podem levar a que o texto diga para nós riscarmos uma, duas ou três unidades de tempo consoante as nossas escolhas ou o tempo que nós levamos nos determinados locais que nós temos que investigar. E o objetivo aqui, obviamente, é não deixar que o tempo chegue a zero, não consumir
todas as 48 horas. Isto é um exemplo de uma mecânica extra que pode ser utilizada aqui para dinamizar ainda mais a história. Temos aqui também Daggers of Darkness, que utiliza a mecânica do veneno, as Poison Units. A nossa personagem é envenenada e então nós temos que correr contra o tempo para nos conseguirmos curar desse veneno. E à medida que nós vamos avançando na aventura, o texto vai nos dizer para cruzar aqui alguma ou para preencher alguma das unidades de veneno. E o nosso objetivo, obviamente, é chegar ao fim da aventura e não cobrir aqui a nossa personagem com veneno, senão nós morremos. Depois temos aqui a mecânica dos medalhões e a mecânica das habilidades. Eu não vou aqui perder muito tempo a explicar, mas são outras mecânicas extra que são explicadas no próprio livro. E depois nós temos o Fangs of Fury, que é do mesmo autor do Daggers of Darkness, que tem estas mecânicas dos cubos, estas mecânicas das joias, dos gems. Mas nós temos esta mecânica dos Citadel Walls, que eu acho que para mim é o mais importante, porque à medida que nós vamos avançando na aventura, nós temos que prevenir que estas muralhas da cidadela caiam. Só que à medida que nós vamos avançando no livro, quanto mais tempo nós levarmos a chegar ao fim, mais muralhas vão caindo, e o texto, à medida que nos disser que para nós, ou melhor, quando diz que uma muralha caiu, nós temos que vir aqui e cruzar e riscar, ou quer que seja, a muralha para assinalar que essa muralha caiu. É exatamente a mesma lógica que o Daggers of Darkness, que é não deixar que tudo esteja preenchido. Isto é um exemplo de uma mecânica. E eu agora estou aqui a falar, agora vou falar aqui de dois livros-jogos da minha autoria, dois livros-jogos curtos, que utilizam também mecânicas extra. E eu posso depois também colocar um link para esses livros-jogos na descrição do vídeo. Um deles é o The Eldritch Key, que é uma das primeiras aventuras curtas que eu escrevi, uma aventura com 100 referências, e que tem aqui uma mecânica extra que é as skills ou as habilidades. Aqui a nossa personagem é um ladrão e, à semelhança do Midnight Rogue, existem uma série de habilidades e nós temos que escolher aqui três. Neste caso são seis. Destas seis nós podemos escolher três e à medida que nós avançamos pela aventura, o texto vai nos perguntar se nós temos uma determinada habilidade e se tivermos, algo acontece. Se não tivermos, então outra coisa acontece. Isto é um sistema muito idêntico ao do Midnight Rogue. Já no The Hunt for the Holder, foi um dos últimos que eu escrevi, a nossa personagem tem falta de memória, é uma personagem amnésica, e à medida que nós vamos avançando, nós podemos adquirir memory clues, ou seja, são pistas de memória, que são palavras-chave específicas que nós recebemos e que podem ajudar a, e que podem ajudar a nossa personagem a recuperar ainda mais a memória quando forem feitos testes desse atributo. Nós temos aqui este atributo de memória que começa em zero e pode aumentar. E se nós tivermos memory clues, nós podemos diminuir a rolagem dos dados, porque quanto menos tivermos no dado, melhor. Podemos aumentar ou diminuir, já não sei, já não tenho a certeza como é que eu fiz estas regras. Mas basicamente as memory clues é uma mecânica extra para nos ajudar com esta mecânica da memória. Se vocês estiverem então interessados em incluir mecânicas extra na vossa aventura, eu tenho aqui 5 conselhos que vocês podem aplicar. Em primeiro lugar, as mecânicas devem acrescentar dinâmica e valor à aventura, ou seja, vocês coloquem mecânicas se virem que faz sentido que elas existam. Elas têm que acrescentar dinâmica e valor, elas têm que ser variadas e o leitor tem que sentir que elas acrescentam valor e que realmente utilizá-las eh, ou melhor, que se o leitor utilizar essas mecânicas, vai retirar algo mais da aventura, vai retirar maior satisfação da aventura. As mecânicas devem estar ligadas ao tema, e é aquilo que eu estava agora aqui a falar, ao mostrar os exemplos. Se vocês forem desenvolver uma personagem que é um ladrão, faz sentido que as mecânicas extras sejam relacionadas com essa vossa personagem. Se vocês fizerem uma personagem num ambiente mais Lovecraftiano, tipo Castelo dos Pesadelos, ou uma aventura estilo Arkham Horror,
vocês podem incluir as mecânicas de sanidade. Se de sanidade eu posso dizer que posso considerar quase uma mecânica de atributo, mas isso não significa que vocês não possam aplicar algo extra relacionado com isso. Outra coisa, introduzam as mecânicas extra gradualmente. Não introduzam de uma vez na vossa aventura. Mesmo que vocês escrevam as regras, convém que o leitor não receba essas mecânicas logo todas de uma vez. É muito, é demasiada informação e convém que elas sejam introduzidas gradualmente. Assim, aos poucos e poucos, que é para o leitor sentir que está a aprender as regras aos poucos. Mantenham as regras dessas mecânicas simples e intuitivas. Uh, isto se vocês quiserem especificar ou tornar as regras um bocadinho mais complexas. As regras, ou melhor, as mecânicas podem ser mais complexas, mas tentem reduzir ou tornar as regras simples. Se vocês conseguirem explicar estas regras em menos de 1 minuto e meio, então as regras estão simples o suficiente e o leitor vai conseguir compreender. E por fim, utilizem estas mecânicas extra várias vezes. Não se circunscrevam a um único ponto na aventura. Atenção, não significa com isto que não o possam fazer. Como eu mostrei aqui, como eu mostrei há uns minutos, no Viajante das Estrelas, no Star Strider, nós temos a mecânica do oxigênio utilizado num único ponto. Não quer dizer que vocês não podem fazer isso. Mas se forem mecânicas que possam abranger toda a aventura, procurem utilizá-las várias vezes, que é para o leitor sentir que as pode utilizar. Se vocês implementarem uma mecânica de escolhas de atributos, ou melhor, de escolhas de habilidades, façam com que essas habilidades sejam úteis em vários pontos. E pronto, basicamente é isto. São os conselhos que eu tenho para vos dar aqui neste capítulo 5.4. E espero que estejam a gostar deste tutorial sobre como escrever um livro-jogo. Já sabem, podem usar a caixa dos comentários para, se tiverem alguma questão, não é? Para tirarem as vossas dúvidas. Se não, podem também utilizar a caixa dos comentários para dar sugestões, opiniões, aquilo que vocês bem entenderem, não só para esta série, mas também para outros vídeos aqui do canal. Se ainda não subscreveram, subscrevam, juntem-se aqui à guilda para continuar, pronto, para se juntarem aqui à comunidade e ajudarem a crescer a comunidade. Cliquem no sino para receber notificações sobre novos vídeos que vão surgindo aqui no canal. E já sabem, espero contar com a vossa presença no próximo episódio deste tutorial sobre como escrever um livro-jogo. Até à próxima.